Amados irmãos de jornada, namastê. Esteja você presente fisicamente ou desencarnado, onde quer que você esteja, nos assistindo, nos ouvindo. Disse o Divino Mestre Jesus, Senhor da vida em nosso planeta: bem-aventurados os aflitos. Todos nós, sem exceção, todos nós nesse planeta somos esses aflitos. A aflição por si só não nos faz bem-aventurados. É dor, sofrimento. Mas a aflição é a grande oportunidade, talvez depois de longuíssimos anos de existência, de reencarnação, de, pela primeira vez, nos voltarmos para a essência de nosso ser. E, desta forma, encontrarmos o amor. Infelizmente, a palavra foi vulgarizada por todos nós nesse mundo. O amor é o amor que o Mestre veio nos ensinar. Ele não falou de sexo. Ele não está falando de paixões. Ele não está falando de relações amorosas. Ele estava falando do amor que vive em função de servir. O amor que temos desinteressadamente. O amor que nos faz dignos de sermos realmente filhos do Divino Pai, eterno Criador de todo o universo, e mantenedor desse universo, com a força do amor. É esse amor que não vivemos. E por isso, as aflições. A gente precisa, agora mais do que nunca, depois de milênios, talvez milênios já vividos em outros mundos antes desse, de começarmos a vivê-lo e buscá-lo. Porque é Ele que mantém todo o universo funcionando harmonicamente. E Ele é que irá curar-nos de todas as aflições. O que chamamos de dor, aflição, sofrimento, precisa ser visto pela nossa maturidade já, intelectual pelo menos, como circunstância desfavorável, criada por nossos equívocos passados, porque nós criamos, que na verdade é o que nos favorece o encontro e a descoberta e o despertar deste amor, do conhecimento de quem nós somos e do Pai em todos nós e no universo. O Pai não criou a dor, o sofrimento, a aflição. Ele criou leis justas e cheias de amor. Foi o que Ele criou. As dores e as aflições estão por conta de nossas escolhas. Até mesmo a conotação que nós demos a isso é uma criação nossa, dada a nossa ignorância e a nossa falta de compreensão. Vou citar um exemplo bem simples, bem simples. Somos seres de sangue quente e precisamos do calor para viver. Até certo ponto, o nosso corpo faz a manutenção desse calor. Mas ele tem limites para manter o calor. Então, digamos que existe uma fonte de calor
o Pai criou uma fonte de calor para que a gente possa viver de acordo com a temperatura que a gente precisa para existir. E voluntariamente, por escolha própria, resolvamos nos afastar dessa fonte de calor. E quanto mais afastado, mais frio. O frio é um incômodo, não é? Um incômodo, é desagradável, pode ser aflitivo. Mas quem está criando isso? Quem se afastou daquele calor criado? O calor foi criado, a fonte de calor foi criada para a condição de nossa vida. E aí você se afasta por escolha e começa a sentir frio. Quem é o culpado de você estar sentindo frio? Você. A fonte divina de amor jorra permanentemente em nós, ou não. Quando nos afastamos da vivência desse amor que é a fonte divina em nós. E isso gera aflição, tristeza, dor. Uma criação criada por nós, a escolha. Benéfico? Sim, muito sábio. Deus esperava que, por conta própria, a gente percebesse. Afastado da fonte de calor, cria frio e sofrimento. Preciso estar próximo dessa fonte de calor. Tudo que fazemos contrário às leis divinas, do amor desinteressado, nos afasta dessa fonte de vida, que está na essência de nosso existir. Ao fazermos isso, tristeza, doença, dores morais, dores físicas. Ele pretendia que por conta própria a gente percebesse e fizesse a escolha certa. Porque Ele quer filhos que voluntariamente, por escolha, façam parte do seu reino de amor. E nos deu, inclusive, a liberdade total de nos renegarmos a isso, de não aceitarmos. E ao fazermos, tristeza, dor, aflição. Mas somos imortais, temos toda uma eternidade para decidir fazer o certo. Fantástico. Os corpos passam, somos imortais. E o Pai sabia que, em algum momento, essa aflição, essa dor, esse mal-estar se tornaria tão insuportável que a gente começaria, por escolha própria, por maturidade, por experiência, experimentar agora o amor. Em algum momento dessa jornada, o Espírito entende que esteve dando murro em ponta de faca, como se diz, durante uma jornada infinita, e que isso é o motivo de todas as dores e sofrimentos que temos. Os Espíritos nos falam que 50% do tratamento que nós, encarnados, precisamos é, primeiro, 50%, entendermos que tudo que nos acontece, que nos desagrada, foi criado por nós. Aquilo que acontece com todos nós, individualmente e coletivamente, nós causamos. Ninguém é culpado, a não ser nós próprios. Se a gente fizer essa parte de entendermos, sermos estoicos, uma filosofia muito próxima ao ensinamento do Divino Mestre, e entendermos, sermos responsáveis de encararmos tudo que nos acontece de ruim e desagradável como nossa culpa, fica mais fácil. Porque aí não se trata de culpar ninguém, de odiar ninguém, de apontar dedos para ninguém, mas de se colocar na vivência daquilo que não se viveu antes, que vai fazer com que a aflição deixe de existir, o sofrimento deixe de existir, e passemos a viver o amor, a paz, a alegria, a felicidade, que tanto a gente anseia,
mas que continua insistindo em buscá-lo nas ilusões das coisas da vida, nas sensações, na obtenção de coisas, no domínio de outras pessoas, na escravização, no abuso, no desrespeito do outro, seja ele humano ou seja nossos irmãos menores do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral. Precisamos fazer a mudança. Sejamos gratos pelas dores, aflições que temos. Porque se hoje estamos aqui, ou onde quer que esteja, buscando entender o que é o amor de verdade, buscando dar atenção ao que o Divino Mestre disse, ao que disse Krishna, ao que disse Buda, a postura de Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, e tantos outros que são exemplos para nós e nos encantam com a forma com que viviam, sem buscar ter, mas ser bem para o próximo, manifestação de amor, de paz e de alívio para o próximo. Viviam em função disso. Então nós vamos encontrar o que a gente precisa e nos livrar das dores, seja ela quais forem. E vamos parar de depender de coisas fora para fugir da realidade que nós mesmos buscamos, a compulsão. Porque o uso de substâncias é tentar fugir da realidade que você não suporta, realidade que você criou para você, seja nessa ou em outras vidas. Porque nós estamos vivendo agora, nós somos herdeiros de nós mesmos como espírito. O que nos acontece agora, uma parte já foi criada nessa própria existência, mas a maioria já vemos trazendo de muitas existências. E se essas dores que são tão incômodas cessarem, sabe o que a gente vai fazer? Imediatamente a gente esquece de buscar a Deus, imediatamente esquece dessa necessidade de viver o amor e vamos de novo repetir tudo aquilo que fizemos para o outro, de mal e para nós mesmos. Então, enquanto o gosto e a busca por amar sem pensar em retorno não for maior do que o desejo de cometer os erros, que assim sejam as dores insuportáveis. Porque chega um momento que você experimenta o amar desinteressado e o barato, falando de uma forma bem popular, é maravilhoso. E aí você experimenta de novo, você quer experimentar de novo aquilo. E aí aquilo acontece e é maravilhoso. E aí você começa então a empreender uma vivência disso. Independente das dores, independente daqueles que te incomodam, você experimenta mais disso. Chega um momento que você não faz mais aquilo, simplesmente como uma fuga da realidade da vida. Você faz porque aquilo faz você sentir mais senhor da vida, mais o senhor da vida em você. Você se sente muito maior do que aquilo que vê no espelho, porque naquele momento você é muito mais do que um único espírito. Você é um espírito ligado à fonte da vida, que emana através de você, naquele amor, através de sentimento, através do pensamento, da palavra e do ato. E aí você foge dos equívocos, porque não faz mais sentido tentar buscar saciar daquela forma desejos e prazeres que te destroem, que destrói o outro, te faz indigno de ser pai, de ser filho, cidadão, te tira toda a dignidade e te destrói. A outra forma não, te torna digno, um filho do Pai divino, numa jornada na matéria, vivendo o amor, a compreensão, o entendimento, o conhecimento, enriquecendo a matéria, fazendo luz na matéria, como o mestre diz: vós sois a luz do mundo, brilhe vossa luz. E aí você vive em função disso. Isso é que tem sentido. E as dores que ocasionalmente pode acontecer, não te toca, incomoda mais como antes. Pelo contrário, são grandes oportunidades de você transformá-la em luz. Olha que exemplo fantástico. Muito longe da gente,
mas é o nosso destino. Irmã Dulce vivia em função de amar, de dar, de servir, sem nem aguardar um obrigado, um agradecimento. O que a sustentava era o amar e servir. Divaldo Franco a vai visitar, ela sempre, a vida toda, teve problemas gravíssimos pulmonares, desde menina. Um espírito em resgate, com coisas ainda por resgatar, mas com uma maturidade já muito grande. Divaldo vai visitar ela no hospital, ela já muito idosa, muitíssimo idosa. Divaldo tinha um respeito, Divaldo Franco, um respeito, um carinho tremendo por ela. Chega no hospital, e ela, em vez de estar num leito, ela está sentada. E a necessidade dela de saúde era de um leito, porque ela sofria muito com um problema respiratório, ela tinha até uma curvatura na coluna em função disso, e ficar sentada era, já na idade dela, um sofrimento muito grande. Ele vai visitá-la e ela está sentada numa cadeira no hospital. Divaldo, tocado por aquilo, né? E ela diz então que é falta de leito, não tem leito para todos, e que ela, com o amor dela, dá preferência a outros irmãos que ela julga sofrer mais que ela, porque ela está ali para servir. Divaldo então faz uma campanha e arruma 10, 15 camas, leitos a mais para esse hospital. Passa alguns meses e Divaldo Franco vai visitar a irmã Dulce. Quando vai visitá-la, ela está de novo na cadeira, sentada. Divaldo fica indignado. Meu Deus, irmã Dulce, o que a senhora faz nessa cadeira? A senhora com essa necessidade de estar num leito, que não vai mesmo assim aliviar as dores, o problema, eu vou procurar o diretor, não, isso não pode ser assim. E ela está, não, Divaldo, não, isso não pode ficar assim. Cadê os leitos? Conseguimos 15 leitos, não é possível que um não sirva a senhora. Não, Divaldo, não, peraí, eu vou te explicar. Olha, sabe por que eu estou na cadeira? É porque toda vez que alguém me visitar, eu consigo mais 2, 3, 5 leitos para casa. Sabe por que ela fazia aquilo? Porque ela não suportava ver alguém sofrer diante dela. A dor dela não importava. E garanto que a dor física que ela sentia não é como a gente sente. Porque o amor que ela vivia era muito maior do que qualquer sensação de dor física que ela podia ter. E olhar o outro, ter compaixão do outro e conseguir ajudar o outro, era muito maior essa força. Superava a dor física que ela podia sentir. Isso são tantos exemplos. Quer maior exemplo do que o Cristo? As dores que ele passou? O Senhor da vida no nosso planeta, que levou 1000 anos para poder reencarnar num corpo físico, humano. É inimaginável o esforço que o Espírito faz para poder chegar, da magnitude dele, chegar a essa condição. E ele veio para falar de quê? De amor, nos amou. Veio falar de perdão, veio trazer esclarecimento, entendimento, falar que éramos muito mais do que simplesmente aquilo que a gente vê no espelho, que somos filhos da divindade, que nascemos para o amor, que há um reino infinito nos aguardando, que as nossas possibilidades são infinitas de experiências maravilhosas. E o que ele passou? Dor. Mas pode ter certeza, as dores físicas que ele passou não é como a gente, no estado que está, se sente, porque o amor dele era tão imensamente maior, tão embriagante, que as dores físicas eram coisa que passava ao largo. Conta-se que Paulo de Tarso, que perseguiu cristãos, e que causou a morte de muitos, e que tinha um ódio do Cristo, por questões de orgulho, de vaidade, porque ele se jogava um mestre, um senhor das leis divinas de Jerusalém, e era inadmissível aquilo que o Cristo ensinava, mudou de ideia depois de o encontrar, e ter provas de que ele realmente estava na terra, cumprindo a vontade do Pai maior. Olha, ele foi apedrejado, escorraçado, surrado, inúmeras vezes durante as suas várias pregações, enquanto ele levava a palavra do Mestre, pelo aquele mundo antigo.
Mas conta-se que o momento que realmente ele começou a vivenciar um amor e uma presença divina extasiante foi quando ele, já no final do cumprimento de sua missão, tendo com certeza resgatado bastante dos erros que ele cometeu, quando estava na prisão em Roma, que ele foi cruelmente açoitado e surrado. A espiritualidade nos conta que a cada chicotada, dor física nenhuma ele sentia. Cada vez que ele era açoitado, escorraçado, naquela prisão romana, ele tinha um êxtase de amor com o Senhor da vida, com a presença do Cristo. Ele não sentia essa dor que nós sentimos. Olha, queridos irmãos, estamos no mundo para transformar as dores inevitáveis que nós criamos, porque nós criamos, em luz. Posso dar exemplos bem próximos de nós aqui. Nosso querido Nelson. Nelson compreendeu que dores podem ser transformadas em luz. O Nelson chegou a casa, ele já declarou isso publicamente várias vezes, em função do sofrimento com o filho adicto. O filho que várias vezes, por 2 ou 3 vezes, chegou a overdose e quase desencarnou. Ele chegou aqui por causa dessas dores, que muitos aqui conhecem, na condição daquele que cuida e daquele que é o compulsivo. Só que ele compreendeu que é dano que se recebe. Você quer se curar o seu, cure o outro, e o cure o do outro. Sabe por que existe esse trabalho na casa, de tratamento das compulsões? Porque ele, em meio às suas dores, as suas aflições junto ao seu, pensou em tantos que passam por isso. E criou um projeto de que aqui houvesse a possibilidade de tantos outros virem buscar a orientação, o tratamento, a oportunidade de transformar a esperança em fé, reconstruindo a própria vida e a da família. Ele transformou a dor dele em luz para muitos. Nosso presidente, sabe por que ele chegou a esta casa? Ele chegou por causa da dor. Já também nos falou várias vezes publicamente. Eu estava sentado aí, muitas vezes, há muito tempo, quando ele, Nelson, contou a história. Ele chegou a casa porque um filho tinha um tumor no cérebro, do tamanho de uma laranja, já desenganado por médico. Ele mesmo nos disse que não era muito ligado à espiritualidade, a coisa de religião para ele era aquela coisa de assistir, mas sem interesse. Nos contou o como ele chegando aqui, vindo sem muito interesse, aos domingos, sentou num cantinho e chorou, pensando na perda do filho amado e na impossibilidade, as mãos atadas. E ele, um homem que não era muito dado a isso, chorou, abriu seu coração. E o seu filho está curado, sadio. Se eu não me engano, um médico tratando e salvando outros. Só que ele compreendeu que há muitos outros sentindo dor. Convidado a administrar a casa, porque ele tem em sua carreira profissional a questão administrativa, faz de forma maravilhosa com que a parte logística desta casa ofereça oportunidades para todos que aqui chegam e querem participar, servindo ao outro, assim como todos que aqui chegam com as dores mais terríveis, na esperança de encontrar a cura, a paz, o alívio, o entendimento, sobretudo o amor divino em nós, no outro. Mas essa também é a minha história de dor, e de todos, com certeza, que aqui estão.
Eu cheguei aqui porque minha família estava sendo destroçada completamente por uma obsessão. Eu ia perder a família. E não só perder assim afastamento. Com certeza haveria morte, alguém ia acabar internado por loucura, talvez até suicídio. Cheguei aqui por dor. Minha família está unida como nunca foi antes, mesmo quando não havia o problema da obsessão. E aí eu compreendi quantos pais, quantos filhos, quantas mães querem reaver a sua família, querem estar de novo com a sua família e buscam sinceramente agora a resolução desse problema. Eu tenho abraçado muitas filhas e filhos, esposas, mães, avós, e me abraçado quando eu recebo pais que querem reaver seu filho, sua filha, sua esposa, a si mesmo. Não é mais a resolução do minha dor e meu problema, mas vivenciar esse amor e me aprimorar cada vez mais, porque esse é o sentido da vida, é isso que dá sentido à vida, sobre todas as coisas. Nesta casa eu tive uma lição fantástica, e quem me deu foi uma dicta, alguém que chegou para se tratar, alguém que possivelmente não julgava ser capaz de ter alguma coisa para ser dito, esclarecido, porque quando chega nessa condição, às vezes se acha o pior dos seres, ou porque não tem noção de que é um espírito divino numa jornada educativa, ou porque está tão arrasada, tão envolvido com a culpa, que desiste, esquece que existe essa condição. Uma vez eu ouvi Madre Teresa dizer assim, perguntada por um repórter: como devemos amar? Madre Teresa olhou para a repórter e disse simplesmente assim: devemos amar até doer. Falou só isso. A repórter com certeza não entendeu, mas não ousou continuar a pergunta. Eu ouvi aquilo e fiquei pensando, o que é amar até doer? O que ela quis dizer com isso? Não foi uma palavra assim, de tauléu, demagógica. Ela que viveu um amor fantástico, voltado para aquele que está envolvido com dores horríveis, com lepra, envolvido com gangrena, e que ninguém quer saber. E ela não estava incomodada com isso, porque ela, com a compaixão dela, queria aliviar a dor, como ela pudesse, sendo instrumento do Mestre na terra. E aí, numa prece sincera, chorando, estava chorando, eu pedi um esclarecimento. O que é amar até doer? Eu já estava na casa, eu queria entender o que é amar de verdade. O que é amar até doer? O que ela quis dizer com isso? Será que é aquele amor que quando você tem 13 anos, se aproxima da moça, que você está apaixonado, teu coração bate, você fica nervoso, sua? Não, não é isso, isso é paixão. O que Madre Teresa quis dizer com amar até doer? Bom, pede e receberás, procure e acharás, bate e a porta se abrirá. Fiz uma prece sincera, eu vou receber a resposta, ela virá. Um dia, trabalhando na sala 11, conversando lá fora com meus irmãos, bom, a Francis, que é essa adicta, essa irmã querida, que eu chamo de irmã com paixão, que depois de estar envolvida com a macarronada que essa casa levou durante um longo tempo para os irmãos sofridos que se encontram debaixo dos viadutos, que esqueceram que são seres humanos, que têm família, estão voltados para a condição da busca da substância. Ela, por conta própria, por si só, resolveu ir além, porque ela disse que não era suficiente levar a macarronada, abraçar, sentar e conversar. E ela, por conta própria, começou a ir nesses lugares e conversar com as pessoas, estender a mão. Ela conseguiu um contato com uma clínica que recebe pessoas com adicção, uma de origem protestante evangélica e uma outra católica. Se receberiam pessoas se ela conseguisse trazer da rua. E ela começou a fazer isso, por conta própria. Amor desinteressado. E aí eu chamei ela para falar disso. Chamei ela para falar com todos os irmãos presentes da beleza desse trabalho, de viver esse amor que a curou e que está fazendo ela ser cura, auxílio, amor, esperança de vida para muitos familiares
E aí ela foi contar a história, uma história para a gente ali. Então ela contou que chegou numa rua e encontrou uma senhora idosa, dependente química, em condições lamentáveis. Essa senhora estava num estado tão precário que ela não tinha mais o controle da bexiga e nem do esfíncter. Então urinava, defecava. Sabe Deus que tipo de violência, agressão, abusos que ela sofreu nessa condição em que ela estava na rua. Então os irmãos estão completamente alienados, em desequilíbrio, confusos. E ela perguntou se essa senhora aceitava o socorro. E ela disse que sim. Ela então pegou essa senhora e levou para uma dessas casas. Fica lá em Seropédica, próxima a Seropédica. Quando chegou lá, essa senhora então foi abrigada. Só que essa senhora, chorando, disse que tinha medo de ficar sozinha. Disse para ela: eu tenho medo de ficar sozinha. Você fica comigo? A Francis tem uma vida, ela tem uma filha, tem uma casa. Mas aí, se condoendo daquela irmã, e ela deve ter motivo de ter os seus medos, né? A gente sabe que coisas terríveis acontecem na rua, e até mesmo em abrigos é possível que aconteça algumas coisas em termos de abuso. Infelizmente isso é possível. E ela então aceitou ficar com aquela senhora. E elas ficaram num cômodo onde tinham 2 beliches. A senhora deitou embaixo e ela deitou em cima. E ela disse que aquela senhora, aquela noite, toda noite, durante aquela noite ela urinava, defecou várias vezes. E por mais que se limpasse, o cheiro no ambiente começou a ficar nauseante, insuportável. Bom, isso é um instinto nosso, né? Tudo aquilo que causa um mau cheiro, implica na programação que a gente tem, instintiva, de autopreservação da vida e da saúde, e que nos faz repelir e nos afastar. E aí, contando isso, que começou a acontecer isso, que aquilo começou a ficar nauseante, ela começou a chorar ali na frente da gente, muito, como se fosse uma criança soluçando, e todos em silêncio, aguardando. E aí ela falou que, naquele momento, que ela começou a sentir o cheiro nauseante, que a incomodava tanto, ela começou a pedir perdão a Deus, porque não era justo que ela sentisse náusea, quisesse se afastar dali, e que isso fosse muito maior do que a necessidade daquela senhora ter ela presente, para se sentir segura, protegida. Então ela disse que chorou de vergonha, simplesmente porque ela estava seguindo um instinto de autopreservação. Foi aí que eu entendi que o Senhor da vida estava me respondendo: o que é amar até doer. Isso é que é amar até doer. É quando, em função da necessidade do outro, em condições precaríssimas, você abre mão daquilo que é uma coisa natural, que te incomoda, que faz mal de certa forma, muito, e você enfrenta aquilo porque o outro precisa mais de você, e que está em condições de muito pior. Choramos todos ali, eu principalmente, pela forma com que o Senhor da vida me resolveu responder a pergunta do que amar até doer. Então, queridos irmãos, transformemos nossa dor em amor e em serviço, porque em um momento elas não serão tão aflitivas, porque o amor será muito mais presente, e as dores no dia passarão, mas o amor, esse só cresce. Meus queridos irmãos, namastê. Muito obrigado. Uma música, por favor.